Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tendências Inspiradoras. E, claro, sempre trazendo um tema super interessante sobre tecnologia, pesquisa, enfim, tudo que você gostaria de saber de novidades. E, claro, este podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Bem, o nosso tema deste podcast é bioquerosene à base de óleo de licuri. E para discutir esse tema na mesa do conhecimento, nós temos a presença de pessoas ilustres, no qual eu vou pedir para Paulo Doirado, diretor do ITP, abrir a mesa das boas-vindas oficiais. Bom, realmente dar boas-vindas e a gente ter essa oportunidade aqui de um diálogo, de estar mostrando o que o ITP realiza e que com certeza são coisas altamente aplicáveis. Eu quero agradecer aqui a presença da professora Cleide, da Ohana e todos aqui que vamos ter uma boa conversa e com certeza muitas novidades interessantes. Exatamente, nós temos à mesa a professora Cleide Mara Faria Soares, que é professora da Universidade de Tiradentes e pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, e a mestra Ohana Priscila Maier do Nascimento Santos, que é graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade de Tiradentes em 2016 e mestrado em Engenharia de Processos em 2024. Bem, para abrir a mesa do conhecimento, lembrando que aqui é uma discussão, não é uma entrevista, vocês podem adicionar perguntas, podem adicionar mais informações. E aí fale um pouco, professora, da trajetória acadêmica da sua, depois eu gostaria de saber um pouco da sua também. Fique à vontade, professora. Bem, eu fiz a minha graduação na Escola de Engenharia de Lorena, na USP, e graduada em Engenharia Industrial Química com ênfase em bioprocessos. Depois eu fui fazer mestrado na Unicamp, na Engenharia Química com ênfase em bioprocessos, e no doutorado na Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá. E hoje a gente atua no grupo, no ITP, no Laboratório de Engenharia de Bioprocessos, no Laboratório de Pesquisa em Alimentos, no ITP, na área de biocatálise, que é a área que a gente tem maior afinidade dentro do perfil da proposta da temática de hoje. Então, dentro desse perfil, a gente tem a Associação Ohana, que é nossa aluna de pós-graduação, em estrito senso, e a gente tem esta formação agregada agora aqui na UNIT, né, para desenvolver a pesquisa dentro dos laboratórios do ITP, com patentes e assim por diante. Perfeito. Você quer adicionar alguma coisa sobre sua trajetória? Fique à vontade. Então, eu fui aluna aqui da graduação em Engenharia Ambiental aqui da Universidade de Tiradentes. Fiz uma pós-graduação também, também aqui na universidade. Durante esse processo de pós-graduação, lacto sensu, eu tive a oportunidade de ir para a USP fazer um estágio relacionado a resíduos e retornando concluir minha pós-graduação e enfrentamos o processo de pandemia. Depois desse tempo, eu tive o conhecimento do projeto aqui do mestrado da universidade. E foi quando eu comecei a pesquisar melhor e fazer a inscrição no mestrado. E concluí o mestrado aqui na universidade. E depois de concluir o mestrado, eu tive o convite para o doutorado. E hoje eu sou doutoranda aqui do curso de Stricto Sensu de pós-graduação em Engenharia de Processos. Muito obrigado. É sempre bom a gente abrir com essas informações, Paulo, porque a gente colocar, mas a gente está falando de conhecimento, de competências Mas eu fiquei com uma dúvida aqui para a professora Cleide. Biocatálise, professora. Biocatálise. Quebre um pouquinho aí esse assunto. Então, a gente tem como linha mestre na minha formação, que foi iniciada com a professora Essi Ferreira de Castro, o uso de lipases para biotransformação de óleos e gorduras. A gente pensa no reator para a produção de um insumo químico, de um bioproduto, mas não esquece também que o nosso reator é o corpo. Sim. Né? Então, o primeiro contato que a gente tem na nossa vida é a lipase, a invertase, que está no nosso corpo, e outras enzimas, cada uma responsável por uma quebra de uma molécula de gordura, de açúcares e assim por diante. É o processo digestivo já a nível do sangue, vamos dizer assim. Desde a língua,
né? Sim. Recebendo um alimento até chegar no estômago e depois a gente passar pelo pâncreas, assim por diante, e a gente ter o processo digestivo completo. Então a gente brinca como engenheiro químico que o maior bioreator de Deus é o ser humano, Olha né? só, E interessante. a gente acaba trazendo isso para aplicação em reatores. A gente fala in vitro, mas seriam reatores tanto em escala de bancada como em industrial. Então, esses bioreatores, a gente utiliza de enzimas, pode ser a enzima bruta ou a enzima purificada, mas não é mais do corpo humano, né? A gente vai ter o quê? A lipase de origem de fonte vegetal, de micro-organismos, tanto de bactérias como de fungos, e de animais, como o do pâncreas do porco, assim por diante. Então, a gente tem várias lipases que podem ser extraídas diretamente e purificadas ou modificadas geneticamente, para acelerar algum tipo de reação de interesse industrial. A biomimética, né? A gente se inspira na natureza para fazer os processos industriais ou outros, né? Isso. Muito bacana. E seguindo o tema, bioquerosene à base de óleo de Olha. licuri, quem é que daria o start desse assunto aqui? Fiquem à vontade. A inovação dessa tecnologia é utilizar o óleo de licuri, que é um óleo natural da nossa região, do nosso bioma, da Caatinga. E esse óleo ele apresenta potencial para a produção, para a obtenção do bioquerosene. E como a professora Cleide mencionou anteriormente, esse óleo ele pode ser biotransformado para originar ésteres ou ácidos graxos livres para a produção do bioquerosene no processo, utilizando de um processo de um hidroprocessamento, na verdade, para a finalidade do nosso produto de interesse. E essa segunda etapa do processo, que a gente denomina como EFA, ele foi realizado em parceria com o professor Pedro Arroio, que ele é o professor da Universidade Estadual de Maringá, e juntamente com seu aluno de doutorado que me acompanhou nesse processo experimental para chegar no nosso SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Aí eu pergunto, esse óleo, para transformar-se em SAF, ele tem vantagens em relação a outros óleos? A cadeia de carbono já é mais compatível? O que é que a gente enxerga aí como vantajoso? Muitas vantagens, porque quando a gente utiliza uma cadeia lipídica, ele tem geralmente a gente menciona uma cadeia mais longa de carbono. E quando utilizamos uma cadeia mais longa de carbono, os processos que a gente utiliza para chegar no bioquerosene, precisa de processos maiores. E quando a gente trabalha com um óleo vegetal que tem uma cadeia de carbono média, ele está dentro de uma faixa que já é do bioquerosene de aviação. Então, o óleo de licuri, além do tamanho da cadeia, ele possui também propriedades físico-químicas que são muito interessantes e relevantes para a obtenção do bioquerosene. Que legal. Só, né, ratificando, a gente comenta que geralmente a gente trabalha com óleos com cadeias carbônicas C18, que são 18 carbonos, 16 carbonos. E quando ela comenta de uma cadeia média, é porque o número de carbonos diminuiu para 12, 13, no máximo 14, dependendo da proporção. Então, a gente tem aqui no Nordeste, né, Sim. um potencial de sementes e frutos que oferece esse tipo de óleo mais específico, com uma cadeia de média para curta, para a produção do SAF. E é justamente essa característica que a professora concluiu, que pesquisadores têm voltado os seus estudos relacionados a isso. Porque esse processo que a gente utiliza para a obtenção do bioquerosene, ele tem etapas. E a gente, com os resultados que a gente obteve, pode-se perceber que essas etapas elas podem ser substituídas e até mesmo eliminadas do processo. Então, isso traz uma vantagem. Encurta o processo industrial, Exato. vamos dizer assim, e aí certamente também reduz custos de transformação. Isso. Tudo. E a gente trabalha com alguns ajustes de parâmetros que a gente chega em um ponto também que é crucial em relação ao rendimento também do bioquerosene. Então, quando a gente trabalha com todo esse conjunto de característica da matéria-prima, de propriedade de catalisador, a gente consegue algumas outras vantagens que talvez outros processos ainda não permite. Então, a gente tem, no caso desse processo, um processo associado, Sim. que é a biocatálise, na verdade, a biotransformação de óleos usando enzimas,
com a catálise química. Então, por isso que é o diferencial, e esse diferencial gerou uma patente, né? Que é uma patente onde Ohana é uma das principais autoras, junto com a gente aqui no ITP, certo, Ohana? Nesse ponto tá professor Pedro Arroio, Emerson, professora Adriana, professor Ranieri e Ohana, com a patente onde a gente mostra o potencial de ter já um número de alcanos, certo? Que é uma característica do bioquerosene para continuar os estudos agora no doutorado, né? Isso. Exatamente. Perfeito. Depois a gente entra com mais detalhes sobre o projeto, porque eu vou fazer uma pergunta mais, vamos dizer assim, simplória no sentido seguinte, porque muitos dos alunos, futuros pesquisadores, até assistem como forma de incentivar qual carreira seguir. E aí eu vou jogar uma pergunta muito simples. O que despertou interesse por esse assunto? Porque de repente a resposta de vocês pode incentivar outras pessoas a buscarem assuntos correlacionados. O start desse tema foi em relação à necessidade industrial. Então, hoje a gente tem um perfil de grandes empresas aéreas procurando uma tecnologia mais limpa para esse tipo para biocombustíveis, né, de uma forma geral. Então, dentro desse estágio, algumas empresas já iniciaram projetos de pesquisa procurando as diferentes rotas para a obtenção do bioquerosene. Então, eu levei para a Ohana esse tema, esse desafio, né, Com certeza. esse desafio dela fazer um processo híbrido com parceria, né, e é quando a gente chegou, depois de um período que ela ficou 3 meses lá em Maringá, e antes com todo o preparo do material para o biocatálise aqui, dela atingir o ponto para falar assim, temos uma concentração viável para dar continuidade ao estudo. Então, foi tudo iniciado a partir da demanda já das indústrias aéreas em todo o mundo. Aí eu pergunto, eu sei que a gente ainda está no nível de bancada, né, com esses experimentos, mas a gente já poderia dizer que, por exemplo, para uso em uma turbina de avião, porque o SAF é voltado ao querosene, né? Isso. Voltado para aviões a jato. Para uso numa turbina de avião, é necessário modificar algo vamos dizer assim, da mecânica desse avião para vir a usar esse SAF? Então, essa é uma questão muito importante e que é outra vantagem do processo que a gente faz. Existe várias formas, várias rotas para se trabalhar com o SAF, e o SAF, com o resultado do processo que a gente utiliza, ele, além de ser vantajoso, porque a gente consegue obter esse biocombustível em um curto prazo, o seu processo, ele traz esse benefício, ele é um produto que pode ser utilizado nas aeronaves já existentes, sem precisar de nenhuma modificação mecânica adicional. Isso é muito importante. Né? Porque quando a gente fala sobre tempo, a estratégia econômica para uma indústria aeronáutica é muito complexa. Então, você ter um produto onde você pode ser utilizado em aeronaves já existentes, Sim. você tira todo um processo que você poderia estar pensando futuramente utilizar em outro destino e melhorar outras condições que a gente precisa atualmente. A gente tem vantagens e desvantagens, mas 2 vantagens é que, com a proposta da biocatálise associada à catálise química, a gente diminui as operações unitárias para você obter esse bioquerosene de aviação. E depois, na aplicação, o interessante é que pode se aplicar diretamente como um biocombustível de aviação. Né? E permite a combinação com o querosene fóssil tradicional? Isso. O processo que a gente trabalha, que é o EFA, ele permite uma mistura de até 50%. Olha só. Que a gente precisa justamente ajustar os padrões do biocombustível para que ele tenha uma segurabilidade do voo, né, dos motores. Então, a gente ainda precisa essa mistura. É exaustivo, né, ainda Isso. os testes. Mas agora eu vou falar como gestor, né? Uhum. Porque um dos problemas que nós temos hoje, inclusive em se falando de transição energética, é a questão de mão de obra. Existe uma
carência muito grande de mão de obra, especialmente, vamos dizer, para a indústria de um modo geral, e que não tem como acelerar muito esses processos, né? Por isso a transição energética vai se dar realmente numa marcha bem mais lenta do que aquilo que era desejável, vamos dizer assim. Mas na medida que a gente tem um produto que já é compatível com os modelos mecânicos usuais hoje, a gente avança muito, né? Porque estamos falando de uma energia renovável e que ainda pode trazer um benefício imenso no sentido da rede de fornecedores que pode estar sendo construída ou que viabilize a vida de muitos que vivem aí na Caatinga, né? Nesse bioma, e isso se tornar algo sustentável, algo bastante interessante, né? É uma experiência que me deixa assim muito esperançoso e feliz de ouvir. Eu também, é muito interessante a gente pensar na região do semiárido, né, e verificando que o licuri tem desde do objetivo comestível, Sim, como também do uso do resíduo, né, e podendo ser aplicado também esse resíduo, pensando já como temos o etanol de primeira geração, segunda geração, sim. terceira geração, a gente também pode depois reavaliar o tipo de extração depois de ter conseguido extrair parte do óleo e ter a segunda geração para obtenção do bioquerosene de aviação. Então, tem vários caminhos a seguir, Isso é muito bom. né? Porque a gente tem que enxergar que a gente está numa rota, está tentando otimizá-la, ter as condições, os parâmetros, e depois a gente vai chegar num ponto que a gente vai poder avaliar como pode ter Escala, né? a escala e também a economia circular como um Isso. todo. E é importante a gente avaliar isso. Como engenheiro ambiental, acho que o Hanna sempre está pensando nessa Sim, parte, tem que né? pensar. Muito bom. Inclusive, a gente falou já um pouco sobre a inovação, sobre as vantagens, né, competitivas. Vocês querem adicionar alguma coisa sobre as vantagens competitivas do produto? Então, a vantagem é como foi mencionado, a gente trabalha com um óleo que ele já tem uma cadeia de carbono que é dentro da faixa do bioquerosene, que isso traz uma vantagem, justamente porque a gente consegue estar diminuindo algumas etapas do processo, além de ser uma proposta de trabalho ambientalmente favorável, muito sustentável. A gente traz um resultado de um produto mais limpo e que desperta interesse, sim, de estudos, de empresas, porque o que a gente observa, a gente sente hoje em relação às mudanças climáticas, e isso é uma resposta de uma contribuição, né, para que a gente possa estar minimizando esses efeitos. E eu acredito que trabalhar com SAF, produzir, estudar cada vez mais, melhorar essas condições de produção, isso traz um benefício enorme para todo mundo. A gente pode estar falando, através desse processo, em descarbonização, não é? Exato. Na medida que está economizando combustíveis fósseis e trazendo esse ciclo, né, renovável. Então, Eu acho muito interessante também a gente pensar que uma rota sustentável, normalmente, ela não está em valor escalonado com o valor na hora da extração do combustível fóssil, que já temos, né, pelo menos 100 anos extraindo o combustível fóssil. A gente está iniciando uma outra linha que o Brasil tem a sua grande história, que é o etanol. sim, Isso é o maior case do mundo é o etanol, né? perfeito. Mas a gente também tem que enxergar que esses novos estudos vão gerar um cuidado maior dessas empresas quanto a investimento, que ela não vai trazer, muitas vezes, o lucro que pode se gerar daqui a 10 anos, porque Sim. a gente vai ter que otimizar processo, levar esse processo para as indústrias, mas as empresas hoje, elas têm que enxergar, a gente até comenta que a linha do combustível fóssil com a energia renovável. Hoje a linha está alta para combustível fóssil e mais baixa para energia renovável. A gente pretende, com as pesquisas, né, Inverter, né? inverter ou pelo menos Ou- mantê-la, né, Isso. igual, porque a gente não tem essa proposta ainda de ter empresas, muitas empresas, existem algumas, a gente sabe quais, mas para ter várias empresas para investirem em patente, em compra de patente, em continuidade de processo, porque a gente está chegando agora nesse ponto, senhores. A gente precisa que as empresas
olhem para os resultados em escala de laboratório e ir agora para a escala de protótipo, Isso. né? Eu ali, além disso, eu acrescentaria a questão até dos próprias políticas públicas, né? De Sim. fomentarem vamos dizer assim, a maturidade tecnológica dos projetos e, ao mesmo tempo, criar incentivos, por exemplo, né, para a implantação das produções, né, em escala para o licuri, por exemplo. Então, isso eu acho que tem que envolver órgãos aí como o SEBRAE, como o próprio governo estadual e também Embrapa, federal, né? Embrapa com pesquisas, né, trazendo, de repente, espécies mais precoces ou de maior produtividade, ou até mais resistentes a diversidades climáticas e tal. E isso tudo ser feito em parceria, todos se dando as mãos para fazer essa construção, porque não é uma construção social acima de tudo, né? Mais do que tecnológico, eu acho que é se criar, vamos dizer, substância para a sobrevivência de uma grande parte da população que está aí vivendo à margem, às vezes, do processo econômico, né? Lembrando da responsabilidade social, que é também um caráter competitivo, que a gente acabou esquecendo de Sim. falar. Sim. Porque se a gente coloca o licuri, principalmente na região da Bahia, onde a FAP investiu fortemente na parte das cooperativas, Sim. né? Então a gente tem um resultado social já indicado, só que precisa agora, por exemplo, a Embrapa. A gente sabe que o agronegócio brasileiro é o que é por causa da Por causa da Embrapa. Embrapa, com Então, certeza. a gente tem que abrir, né, as portas da universidade e junto com a Embrapa e a política pública nesse sentido de lembrar que sem a Embrapa, sem as políticas públicas e olhando para a pesquisa em escala de laboratório, para verificar o potencial para a gente ir para protótipo e assim por diante. Isso, eu acrescento a Confederação Nacional da Indústria, né, o Senar, que deve realmente voltar os olhos também para isso. E num modelo talvez diferente, né? Porque quando nós fizemos toda essa revolução, vamos dizer, através do agronegócio, nessa pujança que tem hoje aí, mas a rigor a gente precisaria enxergar o semiárido sob outra ótica, né? Isso. Porque nós temos uma região altamente povoada e temos que aproveitar essas populações já residentes, já ocupantes dessa área, para trazer um novo modelo de agronegócio que seja mais, vamos dizer assim, ruralista e menos produção em escala na forma como acontece hoje lá no Cerrado, que eu não faço nenhuma crítica a isso. Acho que o Cerrado realmente foi um ambiente que pôde suportar isso com baixo impacto social, mas na Caatinga a realidade já seria diferente, né? Nós temos uma área altamente povoada. Perfeito. Nós já estamos na reta final do nosso podcast. E nessa última rodada, vocês podem fazer as considerações finais ou acrescentar mais alguma coisa que falta sobre o assunto. O Hannah, te dou a palavra. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que a professora falou que foi um desafio, mas acho que todo desafio tem um lado bom. Eu acho que eu experienciei muita coisa positiva no meu mestrado. E espero que que o meu doutorado, ele seja também muito feliz quanto foi o meu mestrado. Não foi fácil, e graças a Deus que não foi, porque a gente tivemos frutos maravilhosos. Mas eu quero agradecer o convite, quero agradecer a vocês, ao senhor, professora Cleide. Quero agradecer ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa, no qual eu tenho essa oportunidade de estar fazendo meu doutorado hoje. Aos laboratórios também, que têm um suporte para que a gente possa estar desenvolvendo nossos experimentos e chegar para hoje estar compartilhando com outras pessoas os nossos resultados. E estarei à disposição para a gente conversar, precisar mais vezes, mas o que eu tenho hoje para falar mesmo é muito obrigada, porque para mim é uma oportunidade de falar sobre isso, de um assunto tão interessante, tão necessário, e querendo ou não moderno também, e que a gente possa futuramente trazer respostas ainda mais interessantes para a gente falar sobre isso. E agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado. Professora Cleide. Eu só tenho que agradecer também a toda a mesa, ao Instituto, à Universidade de Tiradentes, mas primeiro agradecer a você, Ana, porque formação de recursos humanos e ter uma jovem sabendo hoje
ao tema de inovação que atua, como mestre e futura doutora, fazendo que pode fazer a diferença no nosso país, porque hoje a gente tem que gerar conhecimento, não somente a indústria de base. Então, dentro dessa referência, eu agradeço você a aceitar o desafio e promover o resultado do primeiro desafio. Agora a gente tem outros, mas a formação de um recurso humano com capacidade é a diferença no nosso país. Eu espero que os políticos enxerguem isso, porque a gente tem uma estrutura de pós-graduação muito recente nesse país. E a nossa pós-graduação tem 50 anos. E a gente tem países que têm 400 anos, né? A gente teve as primeiras universidades há 100 anos no Brasil. E a primeira no mundo foi lá no século I ou II, né? Em Marrocos, né? Parece, acho que é por aí. Século bem antigo. Bem antigo, século XIV, né? Na Itália, assim por diante. Então, a gente levar para quem está assistindo a gente que o Brasil é muito novo e a gente está fazendo conhecimento de ponta. A gente publica artigos em revistas internacionais de qualidade e patente também. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Paulo. Bom, parabenizar. Fico muito feliz quando vejo, né, professores, mestrandos, doutorandos, tá numa roda de conversa tão produtiva e tão aplicável, né? Então a gente não está fazendo ciência por ciência. Nós estamos fazendo ciência como solução para a realidade que nós vivemos e a situação planetária, inclusive, né? Quando a gente trabalha com a questão da descarbonização, a gente está numa escala aí que é de alcance mundial. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo alcance mundial, nós estamos na fronteira do conhecimento com o tipo de pesquisa que fazemos aqui no ITP e a qualidade dos nossos cursos, das nossas formações, especialmente no estrito senso, que realmente estão muito acima da média. Então, parabéns a todos e coloco o ITP sempre à disposição para que a gente evolua na caminhada aí da ciência e da tecnologia. Muito obrigado e nós ficamos por aqui. O podcast Tendências Inspiradoras tem esse conteúdo e tem vários outros conteúdos que você pode acompanhar no YouTube e no Spotify. Lembrando que o podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa que faz parte do ecossistema Tiradentes. Até a próxima.